Ah, os quadrinhos. O que seríamos dele toda vez que a gente precisasse parar e ler um livro inteiro para fazer uma resenha para vocês. Quadrinho é mais tranquilo. Quadrinho é o futebol society do Livrado. Livro de hoje, Pai de Mentira, Joe Allman. Olha aqui, tá aqui esse quadrinho, lançamento da Comic Zone. Um abraço pra galera da Comic Zone, um abraço pro arrombado do Thiago, um abraço pro Ferrez. Galera, Pai de Mentira é uma história muito... Cara, ao mesmo tempo que é muito simples, ao mesmo tempo ela é muito completa, sabe? Mas vamos lá, o Joe Allman, como vocês... Se vocês não conhecem o Joe Allman, não fiquem preocupados, porque ele vai dar a filiação dele completa aqui para vocês, se não no prefácio do livro, no desenvolvimento da história, tá? O Joe Allman, ele faz parte dessa escola de quadrinistas que vocês conhecem muito bem, porque a Nemo publica eles. Eu, aliás, estava falando para o Murilo, esse aqui é o típico livro que a Nemo deveria ter publicado, mas a Comic Zone pegou antes, né? Porque é bem o estilo deles, que é o Daniel Close, o Seth, o Chester Brown, né? Essa galera toda ali é a turma do Joe Allman, tá? Então, caso vocês não estejam situados, é esse cara aqui, né? Sujeito que faz desenhos geralmente estáticos e tristes, né? As carinhas são tristes, os personagens são tipo magrelinhos, esquisitinhos e tristinhos, né? Como é o Seth, como é o Daniel Close, como é o Chester Brown e etc. E esse livro aqui é muito interessante porque ele começa justamente com o Joe Allman tentando publicar uma história sobre uma história fictícia sobre um pai que é um cartunista fodão que publica uma tirinha de jornal há décadas, chamado Chapa e Chapinha, que é uma história bonita de pai e filho, em que existe toda uma harmonia e um sentimento de carinho, ao mesmo tempo que o pai dele, né, o artista da história, é um baita de um pau no cu, um cara que não liga pra família de jeito nenhum e etc. E tá dada essa história, né? Então, assim, uma história muito clássica, muito batida, né? O sujeito que é completamente separado da obra, né? Quase antagônico à obra, e aí, né, já entra toda essa discussão, né, de até onde você separa o artista da obra, né? Porque tem o Michael Jackson, mas enfim, aquela coisa toda, né? Mas teve o Quincy Jones que produziu justo o Michael Jackson, né? Aquele baixo, né? Aquilo ali é tudo muito superior a tudo. E o Michael Jackson é um artista incrível, mas ele fez o que ele fez. E aí o prefácio é justamente o Joe Allman, e o Joe Allman ele se desenha muito parecido com o personagem do filho do cartunista, né? E aparece ele entrando em contato com outros vários cartunistas para contar essa história. Tô querendo fazer essa história, não sei o quê. E todo mundo fala assim: eu sei que história é essa. Essa aí é a história do Dennis o Pimentinha, né? Que é o Dennis Ketchum, né? Que é o filho do como é que é o nome do cara? Hank Ketchum, né? Porque o Hank Ketchum e o Dennis Ketchum, né, ele botou o mesmo nome, né? O Dennis, o Pimentinha, é o filho do autor. E ele é um cara que é notório por ser um sujeito que claramente cagava e andava pro filho, né? E o filho virou uma pessoa problemática e etc. E aparentemente o Joe Allman não sabia dessa história, então ele passa o tempo inteiro ali brigando com isso. Você, cara, não acredito que eu não sabia dessa história. E daí no final ele fala assim: não, foda-se, eu vou fazer essa história mesmo assim. Então já tá com o roteiro pronto e etc. Então beleza. E aí a gente tem o começo dessa história em que a tira do Chapa e Chapinha está completamente estabelecida, e o autor da tira já é um sujeito muito velho, e a gente tem esse filho, que é um rapaz que cresceu em meio a muitas regalias, e em meio a uma família de pessoas emocionalmente nulas, ou tanto o pai quanto a mãe dele, mas a mãe dele muito mais uma vítima dessa indiferença do matrimônio do que propriamente uma outra algoz, né? Ou pelo menos assim ele pinta, tentando
se inserir como um indivíduo à parte dessa mítica toda, enquanto o mundo inteiro ama a tirinha do cara, porque é uma tirinha bonita de pai e filho. As pessoas mandam mensagem falando, cara, essa tirinha significa tudo pra mim, porque eu perdi meu pai muito cedo, então eu li essa tirinha como se fosse um pai que eu nunca tive. E eles têm um bordão, assim, que o pai pega um cookie com o filho, vamos, rachamos um cookie, eles dividem um biscoitinho, que é uma coisa fofa que eles fazem. E o pai dele nunca experimentou isso com ele, né, com o protagonista da história. E ele tentando desenvolver isso, né, para ele e para o mundo, quando o pai dele já está meio que na descendente, e tentando ser alguém. Né, e ele aqui já se apresenta como um ex-drogado, um ex-alcoólatra, que frequenta os grupos de narcóticos e alcoólicos anônimos, gay, casado com um comissário de bordo, negro, que meio que segura as pontas ali para ele, mas não tem muita paciência para os ataques de menino mimado que ele apresenta. E ele tentando pintar uns quadros, tentando se desenvolver artisticamente sem necessariamente estar subjugado à sombra do pai. Né? Cara, assim, basicamente a história é essa. Tá? Não tem maiores desdobramentos. O que é legal desse quadrinho especificamente, aqui do Pai de Mentira? Tá? Bom, sobre o traço eu acho que eu já falei, mas é legal a gente mostrar porque ele é bem coloridinho. Né? São umas cores bem chapadas e tem uma mistura muito clássica de nanquim e uma aquarela fake. Né? Isso aqui é uma aquarela de computador, né? Claramente. Mas os quadrinhos assim não mudam de tamanho, né? Não tem essa parada de splash page, não tem dinâmica de quadro, é tudo muito engessado, como é, por exemplo, o quadrinho do Chester Brown. Né? Eu escrevi sobre o Pagando por Sexo, eu acredito que no blog, não sei se está lá ainda, nem sei se esse blog existe mais, mas está lá, né? Enfim. Mas é assim, 9 quadros por página, por 200 páginas, e a história é essa, tá? Então é uma tira meio engessada. Os personagens, apesar de eles estarem fazendo muitas coisas, eles não são muito dinâmicos, eles não têm linhas de movimento, eles não têm muita perspectiva, sabe? Eles são todos muito chapados, muito bidimensionais ali no quadro, pouco expressivos até, né? Tirando o personagem principal, os outros são personagens assim, tipo, muito flats, assim, né? Artisticamente falando. Na questão do enredo, claro, eles são muito tridimensionais, é um drama clássico moderno, né? Se apresenta todas as idiosincrasias de ser um romance moderno, de ter que lidar com aquela coisa do anti-herói, o cara fracassado, o cara que vive o sonho do pai, o cara que não consegue se estabelecer e o cara que inclusive reproduz as opressões que ele sofreu do pai em outras pessoas sem perceber isso. Né? Então assim, aquele herói muito falho mesmo, e que ainda assim a gente não consegue deixar de ler ele como uma vítima, porque ele está meramente reagindo, né, aos estímulos que ele recebeu como criança. E aqui a gente discute assim, a obra inteira, né, a coisa de separar o artista da obra, viver à sombra de outro artista, superar o artista, todos os dramas de família rica, as vaciladas, as recaídas nos narcóticos, aquela coisa toda. Mas é muito legal porque a história do Chapa e Chapinha e da família, né, o Caleb é o personagem principal, e o Jimmy Wyatt é o artista que fez o Chapa e Chapinha, eles são os únicos elementos, os únicos personagens ficcionais. Todo o entorno, né, a entourage que o pai recebe em casa, os artistas com que ele se relaciona, são todos de verdade. E a gente tem no meio desse universo 2 polos que estão sempre gravitando em torno do drama da família. Por um lado, o artista, o Hank Ketchum, do Dennis e o Pimentinha, e do outro, o Charlie Schultz, do Peanuts, né, do Charlie Brown. Então o Dennis Ketchum, porque tem a dimensão real da história dele, e o Charlie Schultz porque tem a dimensão ficcional, a dimensão artística criada. Porque enquanto as pessoas não se ligavam muito no Dennis e o Pimentinha, todo mundo se ligava no Charlie Brown. Aquela coisa
densa, depressiva, filosófica que o Charlie Brown e o Snoopy tinha na tirinha, é aquilo que o personagem fictício do Wyatt, né, do Jimmy Wyatt, tentava reproduzir na tira dele e nunca conseguiu. Então ele mesmo vive à sombra de uma outra fama maior do que ele. Os outros personagens que aparecem aqui, aparece o Chester Brown, aparece o Ketchum, aparece alguns outros quadrinistas que circundam o universo ficcional que ele coloca aqui, mas é uma história que não tem muita redenção e tem toda essa discussão sobre o formato da tirinha de jornal, que é um formato ultrapassado, que é um formato já superado, e essa tentativa do Caleb, né, que é o protagonista, de no primeiro momento tentar assumir a tira do pai, enquanto todo mundo falava assim, cara, você não leva nada a sério, sabe? Você não se engaja em nada, você vai deixar isso aqui correr frouxo, você vai largar daqui a pouco, porque você larga tudo que você faz. E ele de fato larga mesmo. Mas por outro lado ele fala assim, mas porque tirinha não é muito legal. Legal é graphic novel, é o livro completo, a coisa para adulto, né? Não é essa coisa meio bobinha e etc. E a gente tem essas pequenas discussõezinhas que ele coloca no livro inteiro, do qual você pode extrair uma série de outros debates, outros questionamentos, que são debates e questionamentos que circunscrevem muito especificamente o mundo dos quadrinhos, que é um mundo de uma galera que está sempre tentando, ao mesmo tempo que se contrapor aos mestres antigos e aos grandes sucessos e aos grandes formatos, também tenta dar uma abraçada nele junto, né? É igual tipo aqui a cena literária aqui de Curitiba, né? Os caras querem ser vanguarda, mas sempre tem que abraçar o Leminski, assim, sempre tem que trazer o Dalton Trevisan junto com eles e tal. Então tem essa parada assim, né? E aqui nos quadrinhos eles têm essa ideia, né, de você fazer isso, só que por meio de um personagem fictício. Ela é meio triste, ela é meio deprê, né? Tem toda tem outras discussões aqui, eu tinha que ter anotado, mas não tem nada que divija muito dessa ideia, né? É muito engraçado porque ele eventualmente, né, um pequeno spoiler, mas enfim, foda-se. Eventualmente o pai dele morre no meio da história e aí ele tem que assumir o legado e etc. E ele se sente muito seduzido pelas redes sociais. E ele posta ali uma foto ali do esboço e começa a ganhar like pra caramba. E ele se deixa seduzir, e aí ele fica pensando como é que as pessoas trabalham, né, com internet, eu tenho que ficar ali ligado, tenho que ficar gerando engajamento. E eu quero assim, mas por que você quer... E o namorado dele falou, por que você quer gerar engajamento, cara? É tirinha de jornal, não é pra galera da internet, é pro jornal. E a galera já gosta do cara, assim, sabe o que você está fazendo? E o cara se imbui de uma importância que ele não tem. E aí a gente já entra nessa transição. Então, de uma maneira geral, assim, ele está fazendo um arco da história da recepção das histórias em quadrinhos, que vem desses caras velhos, né, burocráticos, que eram meio porra louca, mas que constituíram família, que tiveram filhos, etc., mas que ganharam muita grana com isso, que é uma coisa que já não acontece hoje, né? Mas assim, porra, o Charlie Schultz ganhou dinheiro pra caramba, o brodinho o Dick Brown do recruta do Agar, o Terrível, ganhou dinheiro pra caralho. O Maurício de Souza, enfim, nem se fala, né? Bruno Maron tá assistindo. Maron é milionário hoje em dia, né, filho? E o Orson, tipo, porra, ganhou dinheiro pra caralho com o Calvin, né? E esses caras, eles fizeram fama e fortuna com um modelo que hoje não funciona mais pra ninguém, cara. Sabe? Tipo, ninguém mais fica... Você pode abrir a Folha de São Paulo e pegar os maiores nomes das tirinhas ali e perguntar para aqueles caras ali se eles estão fazendo a vida, né? Pergunta lá pro Gonzalez, sacou? Pergunta pro... Laerte, beleza, né? Laerte, porra, tá bem, mas assim, por outros projetos, assim, né? Posteriores e tal. Mas assim, porra, o Caco Galhardo faz aquela tirinha todo santo dia, sacou? Foram grandes na época e deram origem a uma nova geração de quadrinistas que tiveram que lidar não só com um modelo já fadado ao esgotamento, que é um esgotamento que é concomitante ao esgotamento do modelo de jornal impresso, que, né, enfim, perdeu muito espaço para a internet, como também tem que lidar com as novas dinâmicas de rede social que mudam a forma de criação e recepção, porque o
os caras ali faziam as coisas de forma muito independente daquilo que os leitores, de como os leitores aprendiam e recebiam aquilo, né? E aí a gente tem toda a migração para as graphic novels, para essas coisas todas, e nisso vem a escolha final do protagonista, né, de fazer isso uma história sobre a vida dele, e etc. Então, cara, basicamente é isso, né? Mais um grande livrinho aí que eu li da Comic Zone, né? Gosto muito que a Comic Zone manda os livros aqui pra gente. Então, um abraço pra galera por ter mandado. E continue, cara, se inscrevendo no canal, manda um joia, manda um salve, deixa um comentário, né? Digam aí se vocês já leram o Joe Allman e tal. Achei legal da biografia que o Joe Allman escreveu, que ele escreveu que ele nasceu em uma fazenda de árvore de Natal em Hamilton, Canadá, em 66. Ele é canadense, igual o Chester Brown, inclusive. E o Close é canadense, Murilo? Você que lê mais ele do que eu. O cara do Ghost Road lá. Não sei. Não sabe, eu também não sei. Fazenda de árvores de Natal, isso aí dá uma mística, né, pro sujeito. A Comic Zone sempre manda uns spoke cards assim juntos, né? Mandaram aqui exclusivo também pra galera. Eu não sei se aqui é pra galera que comprou na pré-venda ou se é pra todo mundo, mas tá aqui, achei legal. Gosto muito desses cartõezinhos que eles mandam de mimo assim pro pessoal. Mas é isso, tá? Se inscreva no canal, dá um joia, comenta o que vocês quiserem, um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?